Havendo número legal, declaro aberta a sessão deste dia 5, né? 5/4/2018, do TRRN. Ato da sessão anterior, aprovado. Expediente, não temos. Ao início da sessão, eu indago dos senhores jogadores se há alguma proposição. Tem, né? Então, vou dar a palavra do Ministério Público também. Do Embargador Ibanez. Não, proposição. Doutor Glauber. Microfone. Senhor presidente, boa tarde. Só parabenizar o Ministério Público Eleitoral, que fez um evento semana passada, foi muito profícuo. Estivemos lá, eu, doutor Luiz Gustavo, doutor Vladimir, acho quase todos aqui. E foi muito bom essa troca de experiência e que venham outros mais. Doutora Berenice, alguma proposição? Não. Doutor André. Senhor presidente, a questão que é a pauta para a próxima semana de um processo, está aqui identificado, é o recurso eleitoral número 110/2017, em que o doutor Capistrano afirma suspeição. E como ele exige o quórum completo para a convocação do suplente, já para o próximo dia 10. Dia 10, né? É dia 10 a sessão, né? Tem 10 e 12, né? No dia 12, nem eu nem o embargador Ibanez estaremos aqui no dia 12. No dia 12. É somente isso, né? Convocar, né? Convocar em razão da suspensão do doutor Vladimir. Doutor Smith, alguma proposição? Não, senhor presidente, só aderir ao que já foi feito, ao elogio, ao registro já feito pelo doutor Glauber, em elogiar a iniciativa e o grande encontro que houve promovido pelo Ministério Público Eleitoral, juntamente com o apoio do Ministério Público Estadual. Muito bem. Doutor Vladimir. Também, senhor presidente, só me associar já o registro feito pelo doutor Glauber e secundado pelo doutor Gustavo Smith, dizer da felicidade que foi participar daquele evento, sobretudo porque foi um evento muito bem organizado, bem estruturado, temas importantes, e o público era muito seleto, muito qualificado. Então foi um evento realmente que merece elogio. Só isso. Doutora Cibele, com a palavra. Senhor presidente, senhores juízes, eu queria registrar o sucesso da palestra do Dr. José Jairo Gomes, no dia 26 de março, no auditório do Ministério Público Estadual, elogiar o brilhantismo da participação dos senhores juízes Glauber Alves e Vladimir Capistrano, agradecer à presidência por ter enviado servidores da mais alta qualificação para assistirem e participarem do evento, agradecer ao desembargador Ibanez, que permitiu que todos os servidores do seu gabinete comparecerem, e de fato compareceram, viu, desembargador? Assistiram tudo. Agradecer ao doutor Gustavo Smith, doutor André Medeiros, doutor Ricardo Tinoco, que compareceram e prestigiaram o evento, que tenha sido o primeiro de muitos. O segundo registro, eu queria agradecer à presidência do TRE por ter viabilizado um curso sobre o PJE eleitoral a membros e servidores do Ministério Público Federal, da Procuradoria Regional Eleitoral. E queria registrar elogios efusivos aos servidores Jean Paiva, Sheila Mello e Wellington de Souza, que ministraram esse curso e conseguiram clarear um pouco as dificuldades do PJE. Então, eles se esforçaram para entender o ambiente do PJE no usuário procurador e nos nortearam sobre como manusear essa ferramenta. Foi muito bom mesmo, foi uma tarde inteira de estudo, e eu também tenho que agradecer às doutoras Andréa Guedes e Lígia Limeira, porque elas organizaram, coordenaram esse curso e tiveram muito empenho em fazer com que fosse o mais agradável possível, e eu só tenho realmente agradecimentos a registrar. Muito obrigada. Muito bem. Muito bem. Nossos parabéns. Nós vamos inverter aqui a ordem administrativa, porque tem as requisições de servidores, mas tem um processo que tem preferência, pedido de vista, não é? É o recurso eleitoral 28857 de Pedro Avelino, 17ª Zona Eleitoral Lages, da relatoria do juiz Luiz Gustavo Alves Smith, onde são recorrentes Partido do Movimento Democrático Brasileiro,
Partido Socialista Brasileiro, Partido Republicano Brasileiro, Partido dos Trabalhadores e recorrido Nilton Mendes, recorrido Francisco Agtônio Soares, recorrido José Adécio Costa, recorrido Neide Sueli Muniz Costa, da relatoria do juiz Gustavo Smith, mas há um pedido de vista do Dr. Francisco Glauber. É mesmo, Excelência? Que Sim, está com a palavra. Sim, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente, o processo já foi pregoado, Vossa Excelência. O voto está disponibilizado. Eu vou tentar resumir tanto quanto isso seja possível, evidentemente. Primeiramente, eu tomo por empréstimo e pré-relacionem a suma dos fatos editada pelo eminente relator. É o mesmo relatório da sessão passada, da sentada de julgamento anterior. E eu adianto que durante a discussão do mérito eu vou voltar e, portanto, eu acho desnecessário ler novamente o relatório. A única coisa que eu tenho que acrescentar é que, após o voto do relator, que negava provimento ao recurso, e de vista antecipada dos autos na sessão de 8 de fevereiro de 2018, ora trazendo à corte os autos para a retomada do julgamento. Basicamente é isso que eu queria relatar. Posso seguir? Pois não. Eu traço rápidas linhas aí, senhor presidente, sobre questões de direito que vão influir no julgamento. Eu peço vênia para não ler, para não me estender demais, até porque algumas posições já são conhecidas do colegiado. Eu peço a atenção dos colegas e, eventualmente, a gente retorna essas questões de direito, se assim forem necessárias. Indo diretamente ao caso concreto, o item 26 do voto está disponibilizado, que eu passo a ler. Egrégia Corte, ante a figadal discrepância apontada na sentada anterior de julgamento, quanto à percepção que se extrai da prova dos autos, e de vista a fim de melhor formar meu convencimento. E ele está adiante. Os fatos respeitam as eleições de 2016. Os investigados são Neide Sueli Muniz Costa, prefeita eleita de Pedro Avelino, Nilton Mendes, vice-prefeito eleito da mesma cidade, Francisco Agtônio Soares, vereador eleito pela mesma cidade, e José Adécio Costa, deputado estadual nesse estado, evidentemente. A inicial tratou de 3 fatos distintos. Primeiro, em 9 de abril de 2016, por intermédio do deputado estadual José Adécio Costa, marido da investigada Neide Sueli Muniz Costa, teria sido levado à cidade de Pedro Avelino o programa social Vila Cidadã, realizado pelo governo do estado, usado para a promoção política dos investigados, em clara antecipação da campanha eleitoral. Todos os investigados estariam presentes aos autos. Segundo, em 26 de julho de 2016, também por intermédio do deputado estadual José Adécio Costa, marido da investigada Neide, teria sido levado à cidade de Pedro Avelino um evento promovendo a entrega de 400 títulos de terra a agricultores da região, que teria contado mais uma vez com a participação dos 4 investigados. Terceiro, em 15 de setembro de 2016, igualmente sob a influência e prestígio do deputado estadual José Adécio Costa, marido da investigada, teriam sido distribuídos cheques à população por meio do programa Microcrédito do Empreendedor, vinculado à Secretaria Estadual do Trabalho, Habitação e Assistência Social, em plena campanha eleitoral, onde a investigada Neide sagrou-se vitoriosa com apenas 25 votos. Todos os investigados estariam presentes. Por tais condutas, teriam incidido os investigados em propaganda antecipada, artigo 36 da Lei 9.504/97, conduta vedada, artigo 73, incisos 2 e 4 da Lei 9.504/97, e abuso de poder político e econômico, artigo 22, inciso 16 da LC 6490, de forma a ensejar-se a cassação dos diplomas e declaração de inelegibilidade. Em sua contestação, Nilton Mendes, esclarecendo que o Vila Cidadã tinha por escopo a realização de diversos serviços públicos, como expedição de documentos, aconselhamento, resolução de problemas, entre outros, reconhece que estava no evento, conquanto não tenha discutido ali política partidária ou pedido votos. Por sua vez, segundo seu alvitre, a entrega dos 400 títulos de terra emitidos em conformidade com a Lei Estadual número 5.816/88, teve por destinatários apenas moradores de João Câmara e de Jardim de Angicos. Deu-se a realização em Pedro Avelino exclusivamente por ser naquele município situado a base experimental Terras Secas, em Parne. Assim, não havia eleitores de sua base eleitoral, a saber, Pedro Avelino, de onde não incidiu em nenhuma infração eleitoral. Outro sim, quanto ao Microcrédito Empreendedor, programa coordenado pela Agência de Fomento do Rio Grande do Norte, a AGN, realmente esteve ali, mas tão somente para prestigiar as autoridades presentes, não tendo participado do evento como autoridade ou como político, mas sim como cidadão.
Esclareceu que foi então presidente da Câmara Municipal de Pedro Avelino, Ostílio Bezerra, também servidor público da AGN, quem requereu que o município fosse contemplado com microcrédito, tendo divulgado isso em redes sociais e assumido a paternidade do evento. Referido programa, insiste, foi regulamentado pela Lei 9995/2015 e pelo Decreto 25729/2015, de autoria do Governo do Estado, sendo instituído pela AGN via Resolução Executiva CIOP 07/2015, assinada pelo então diretor Murilo Diniz, chefe imediato de Ostílio. Esclarece ao cabo que Ostílio apoiou a candidatura de Alexandre Sobrinho à Prefeitura Municipal e não a de Neide Sueli Muniz da Costa. Diz que não participou diretamente das 3 promoções e que não há opção ao candidato participar de eventos públicos. Já Francisco Aguitone Soares, em sua contestação, não impugna diretamente sua presença ou não no evento Vila Cidadã, escudando-se em defesa processual. Essa ausência de impugnação específica descamba para a generalidade, que não o aproveita, dada a imperiosidade do princípio processual da impugnação específica, constante no artigo 341 do CPC. Da mesma forma, sem dizer se esteve ou não presente a entrega dos 400 títulos de terra, esclareceu que os beneficiários não eram moradores de Pedro Avelino. Por fim, já quanto ao microcrédito empreendedor, reconhece que esteve no evento, mas sem qualquer interferência ou participação na organização, eis que simplesmente passava por perto sem qualquer intenção eleitoral ilícita. Corrobora o que já dissera Nilton Mendes, no sentido de que foi Ostílio Bezerra, vereador e servidor da AGN, quem suscitou o programa. José Adécio Costa, igualmente sem negar a presença no Vila Cidadã, cresceu em contestação que o programa já ocorrera antes em Natal, nos bairros de Mãe Luísa, Jardim Progresso e Lenigrado, e também nas cidades de Lages, Pedro Avelino, Parnamirim, Serra de São Bento e São Miguel. Foi algo, portanto, que antecedeu ao pleito municipal, sendo que, à data do evento, sequer haviam sido definidos os candidatos às eleições municipais. Reiterou que a escolha deu-se apenas por situar-se Pedro Avelino na região central do estado, facilitando o acesso das pessoas. Bateu-se por não ter havido conotação política, pronunciamento de cunho partidário ou pedido de votos, e haver o embasamento normativo já previamente referido. Secundou os demais investigados quanto à distribuição dos 400 títulos de terra, destacando que não houve beneficiários residentes em Pedro Avelino. Também quanto ao microcrédito empreendedor, deu conta de não ter qualquer ingerência, sendo o evento da alçada da AGN. Destacou ter sido Ostílio Bezerra, apoiador do candidato adversário Alexandre Sobrinho, presidente da Câmara Municipal e também servidor da AGN, quem impulsionou o programa na cidade, inclusive alardeando isso nas redes sociais. Conforta isso, a seu ver, ofício encaminhado pela presidência da Câmara e pelo então prefeito municipal em exercício, dirigidos à AGN. Por fim, Neide Sueli Muniz da Costa, esposa de José Adécio Costa, apresentou contestação no mesmo sentido daquele, tanto que representados ambos pelo mesmo causídico, dando conta de não ter havido qualquer ilícito eleitoral. Bem de ver, assim, que nenhum dos investigados negou a presença nos 3 eventos, seja porque a impugnação genérica de Francisco Aguitone Soares tem essa consequência jurídica, seja pelo reconhecimento dos fatos, José Adécio, Neide Sueli e Nilton Mendes, ainda que não com a contextualização conferida inicial. Tanto Neide Sueli, prefeita eleita, como Nilton Mendes, vice-prefeito eleito, como Francisco Aguitone, vereador eleito, e também José Adécio, deputado estadual, reconhecem que estiveram nos eventos. Essa afirmação nuclear é óbvia, mas é também importante para destacar que, em princípio, nenhuma autoridade pública, seja ou não em período de campanha, está fadada a deixar de comparecer a eventos públicos. A razão evidente é que, sendo públicos, os atos são a todos acessíveis. As condições de tempo, modo e espaço dessa presença e as consequências jurídicas eleitorais das escolhas feitas em tal conjuntura é que estão, ora, sob sindicabilidade da legislação eleitoral. Igualmente, é texto normativo claro a exceção ao inciso 4º do artigo 73 da Lei 9.504/97, contida no parágrafo 10, importando na possibilidade da distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, desde que, nos casos de calamidade pública, de estado de emergência, e eu ressalto, ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Porém, o desvirtuamento que existe a tal preceito configura-se, observadas as circunstâncias concretas, ofensa ao inciso 4º do artigo 73 da Lei 9.504/97 e o abuso enquadrável no artigo 22, 16 da Lei Complementar 64/90.
O município de Pedro Avelino contava à época com 7.140 eleitores e a diferença de votos na eleição majoritária foi de apenas 25. Chama a atenção da Corte para esse detalhe. Sendo assim, para lá de óbvio que se trata de um município pequeno, onde todos se conhecem. Outro sim, evidente que ali é uma das bases eleitorais do investigado José Adécio Costa, deputado em seu 8º mandato. Essa ligação profunda resta representada no dado de que sua esposa, e ora também investigada, Neide Sueli Muniz Costa, foi candidata e eleita a gerir aquele município em 2016, em acréscimo a 2 mandatos anteriores, de 1989 a 1993 e de 1997 a 2001. Nos autos, repousam inúmeros documentos acerca dos eventos. As folhas 39 a 59, por exemplo, estão, quanto ao Vila Cidadã, havido, repita-se, em 9 de abril de 2016, período pré-eleitoral, portanto, reprodução do Facebook do vereador João Maria Venâncio, aludindo expressamente ao investigado José Adécio Costa como intermediador da promoção, destacando, inclusive, Pedro Avelino como a pioneira em receber o Vila Cidadã. B. Reprodução de várias fotos que evidenciam a participação da secretária estadual de Trabalho, Habitação e Assistência Social, SETA, Juliana Faria, com a investigada Neide Sueli Muniz Costa ao seu lado, em vários momentos, com a camisa personalizada do evento, branco, com o slogan Vila Cidadã. C. Os momentos do item anterior, destaco, apresentam a nota uniforme da constante presença física da investigada Neide ao lado da secretária Juliana Faria, ou interagindo com pessoas. Especificamente nas fotos de folhas 42, também se identifica o investigado Nilton Mendes com a investigada Neide e com um terceiro não identificado. A foto de folha 51 com o investigado José Adécio entregando algo, junto com a secretária Juliana de Faria, a uma senhora de óculos com um filho nos braços. F. Matéria do site Pedro Avelino em Pauta, apontando textualmente a chamada ex-prefeita e pré-candidata a prefeita Neide Sueli, destaca os benefícios da Vila Cidadã em Pedro Avelino. Fotos de folhas 55 a 56, retratando os investigados Neide, José e Francisco Aguitônio. E foto a folha 58, representando os investigados Neide, José Adécio e Francisco Aguitônio, a primeira com o microfone e disputando como figura central do que era uma fala pública. Já quanto ao microcrédito do empreendedor, havido em 15 de setembro de 2016, temos a chamada da divulgação oficial do evento pelo governo do Estado, com a presença do governador, pelo qual foram entregues 700 cheques entre R$3.000 e R$7.000 a pessoas residentes em 7 municípios: Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Lages, Jandaíra, Angicos, Fernando Pedrosa e Santana do Matos, conforme folhas 66 e 67. B. O investigado José Adécio Costa aparecendo ao lado do governador, Robson Faria, com beneficiários dos cheques recebidos em mão para uma foto. C. O investigado Francisco Aguitônio no evento, retratado na parte coberta, apresentando as mãos elevadas com o sinal de vitória, folha 69. A foto de folha 70, onde aparecem os investigados Neide e Francisco, bem como uma picape com a propaganda da primeira em amarelo. As folhas 71 e 72, com Francisco Aguitônio retratado, falando com populares. A folha 75, com os candidatos Neide e Nilton Mendes. A folha 77, com a figura de Neide conversando com um popular. Ao cabo, a folha 78, aparece o governador Robson Faria, Neide Sueli e José Adécio em almoço havido na casa da mãe da primeira. A essas fotos, repita-se, não houve impugnação específica em nenhuma das contestações, que, como visto, ou descambaram pelo generalismo ou pela presença no evento, ainda que sem conotação eleitoral. Desculpe. A mídia de folha 8, uma gravação em vídeo, mostra a candidata Neide Sueli Muniz Costa cumprimentando pessoas no evento Microcrédito do Empreendedor, assim como o candidato Francisco Aguitônio numa posição impávida e, por que não dizer, debochada. Já a mídia de folha 87 contém as fotos acostadas aos autos com a inicial. A testemunha Eduardo Vitor de Albuquerque Maciel, o seu depoimento está na mídia de folha 220, esclareceu que não esteve presente ao evento Vila Cidadã, do qual soube e tomou conhecimento apenas pelas redes sociais. Porém, esteve presente no Microcrédito do Empreendedor, onde fez fotos e vídeos, tendo sofrido represálias por um simpatizante de Neide. Também foi repreendido pela própria Neide. Destacou que havia veículos com propaganda de Neide. Afirmou que todos os investigados estavam presentes e avistou os próximos à organização. Reforçou que na cidade todos atribuíram a realização do evento em Pedro Avelino a José Adécio. Por sua vez, Jéssica Carolina Câmara
ouvido apenas como declarante, e cujo valor probatório, portanto, há de ser cotejado com os demais elementos dos autos. Porém, o que ela afirmou converge ao conjunto da prova oral. Vejamos, ela estava no Vila Cidadã, Francisco Aguitoni também estava, assim como todos os outros investigados, embora não tenha visto aquele, Francisco, fazendo nada. Só quem tinha pulseiras era atendido no Vila Cidadã. Neide Sueli falava com as pessoas e as cumprimentava. Havia pulseiras para quem estava participando do evento. Elas eram distribuídas por Juliana Rosa, Jaine, que foi candidata a vereadora, e Quiquinha, ou Quinquinha, esposa de Foquinha, locutor da campanha de Neide, que trabalhava na campanha de Neide Sueli Muniz Costa. Ouviu falar que ela chegou a discursar, mas não presenciou isto. Nessa época, todo mundo sabia que ela seria candidata a prefeita. Ou era ela ou o filho, sempre havendo revezamento nas candidaturas. Todos os investigados estavam no microcrédito do empreendedor, assim como a própria Jéssica Carolina. José Adésio entregou os cheques junto com o governador Robson Faria. A própria Jéssica está na foto de folha 68, empunhando um dos cheques recebidos. A relação dos contemplados, eu chamo a atenção da corte, com os cheques, ficava na casa da mãe de Neide Sueli Muniz Costa, Ivete. Chegou a conferir seu próprio nome como beneficiário na casa da mãe de Neide Sueli Muniz Costa, Ivete. Não estavam presentes no evento o então prefeito e muito menos o candidato que competia com Neide Sueli à prefeitura. José Adésio discursou dando conta da felicidade de levar o evento para Pedro Avelino. Avistou pelo menos um carro com adesivo da campanha de Neide. Retirou seu cheque antes de Robson chegar à casa da mãe de Neide. Por fim, a testemunha Emanuele Carine Alves Varela estava no Vila Cidadã, dando conta também da presença de todos os investigados. Neide, inclusive, estava com camisa personalizada do evento. Juliana Rosa, Jaine e Quiquinha, ou Quinquinha, estavam trabalhando nesse evento, distribuindo as pulseiras para as pessoas que deveriam ser atendidas. Todas elas eram ligadas a Neide Sueli Muniz Costa. Todo mundo já sabia que ela seria candidata a prefeita. Quanto ao microcrédito do empreendedor, todo mundo sabia que José Adésio o havia levado para Pedro Avelino. Na audiência de instrução, apresentou, inclusive, o cheque de que foi beneficiária. José Adésio também entregou os cheques a alguns dos beneficiários. Neide, Nilton e Francisco ficaram nas redondezas, cumprimentando as pessoas. A lista dos beneficiados ficava na casa da mãe de Neide Sueli e sogra de José Adésio, Ivete. Os candidatos de oposição não estiveram presentes. O que se sabia é que José Adésio era o responsável pelo evento ir para Pedro Avelino. Não havia distinção entre apoiadores de Neide ou de Alexandre, o candidato adversário a Neide. Senhores, com a vênia de estilo, todos os elementos conduzem seguramente ao provimento do recurso. Há não só indícios e presunções, mas provas às escâncaras de afetação da lisura do processo eleitoral. Há provas a mais não poder acerca da conduta vedada, inciso 4º, artigo 73 da Lei 9.504, consistente no uso promocional em favor do candidato, partido político ou coligação de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público, bem como acerca do poder político, do abuso do poder político e econômico previsto no artigo 22 da LC 6490. Repita-se que pouco importa ter o programa social microcrédito do empreendedor, base em lei estadual, porque o problema aqui não foi ele em si, mas a sua deturpação dolosa. Em nenhuma circunstância ele poderia ter sido promovido pelo investigado José Adésio Costa para beneficiar os co-investigados em plena campanha eleitoral. Destaco eu, principalmente pela candidata ser a esposa dele. Também não restou comprovado, que se bateram algumas das defesas, de que tal evento foi para Pedro Avelino por obra e graça de Ostílio Bezerra, presidente da Câmara de Vereadores, conforme se bateram as defesas. Isso porque a aprovação da propositura na Câmara Municipal ocorreu em 26 de fevereiro de 2016. Seu encaminhamento à AGN deu-se em 4 de março de 2016, sendo que somente em 25 de setembro de 2016 houve o evento, espaço de tempo que retira a legitimidade desse argumento de defesa. Claramente se observa das provas juntadas por Nilton Mendes que Ostílio Bezerra pediu, como aliás é a praxe dos edis. Mas daí o governo do Estado, tê-lo em tanta conta a ponto de atender o pleito, é um hiato enorme. Prova alguma adveio sobre ter sido essa iniciativa de Ostílio Bezerra que resultou na realização. De fato, a realização foi obra do prestígio do investigado José Adésio Costa, que inclusive verbalizou isso no discurso ali realizado.
Claro e óbvio que foi a influência de José Adécio como deputado que pesou na balança para o governador Robson e a AGN viabilizarem a ocorrência. Isso é tanto verdade como visto que José Adécio não teve pudores em discursar acerca de sua felicidade em levar o evento para Pedro Avelino. Ora, é no mínimo irônico que tem invocado para si os louros para discursar no evento, mas, agora, em juízo, esteja a dizer que os louros são de um terceiro, Ostílio Bezerra, que, sendo apenas vereador, não teria o prestígio de um deputado estadual. Para lá de evidente que, numa ação orquestrada, primeiro levou-se o Vila Cidadã, em período pré-eleitoral, 9 de abril de 2016, de forma a beneficiar a pré-candidatura, por eleitores locais já tidos como certa, de Neide Sueli Muniz Costa, prefeito por 2 vezes anteriores. Tudo por obra e gasto de José Adécio, deputado estadual e marido de Neide. Neide, inclusive, não fez questão de esconder e colher os louros do evento, estando o tempo todo ao lado de Juliano Faria, secretária de Estado responsável pelo programa, e com uma camisa personalizada desse mesmo evento. Várias fotos foram tiradas com a nítida intenção de associá-la ao evento propiciado pela atuação direta de José Adécio, marido e deputado estadual. O cronograma para beneficiar Neide Sueli Muniz Costa e os demais investigados que foram candidatos e eleitos seguiu-se com a entrega dos 400 títulos de terra. Isso porque a realização da entrega das terras demonstrava a força política de José Adécio e seus agregados, no caso a já candidata Sueli Muniz Costa. De se observar que, nada obstante, não tenham sido beneficiados moradores de Pedro Avelino, foi uma etapa para o que seria o evento culminante, o microcrédito do empreendedor, que se deu em 15 de setembro de 2016, poucos dias antes da eleição. Claro que a participação ativa dos investigados no Vila Cidadã não teria importância se, diversamente, Neide, Nilson e Francisco não tivessem sido candidatos em 2016. Mas eles foram e a participação no Vila Cidadã já tinha isso em mente. O abuso de poder iniciado com o Vila Cidadã foi mantido vivo com a entrega dos 400 títulos de terra, evento grandioso à vida em Pedro Avelino, ainda que não beneficiando moradores dali, e coroado com o microcrédito do empreendedor. Quanto a este, se considera que eram 7 os municípios beneficiados, com 700 cheques, que variavam entre 6 e 7 mil reais, esse valor aí está corrigido, e que, portanto, no mínimo, 100 deles caberiam aos eleitores de Pedro Avelino, é para lá de óbvio que isso foi um fator de ilegal desequilíbrio no pleito municipal em um município com 7.140 eleitores, conforme o TSE, e cuja diferença de votos na eleição majoritária foi de apenas 25. Bem destacou o representante ministerial oficiante nessa instância, que, diante do contexto, verifica-se que o abuso perpetrado foi praticado em favor dos investigados, em detrimento dos demais participantes do pleito, considerando que os investigados se valeram de seu apoio político junto ao governo do Estado para antecipadamente prover suas candidaturas ao pleito vindouro. Esse desequilíbrio foi nevrálgico, estimando-se 100 cheques no valor mínimo de R$ 3 mil, bem mais de 3 vezes o salário mínimo de 2016, houve uma injeção na economia de pelo menos R$ 300 mil. Basta ver que a candidatura de Neide Sueli Muniz Costa, conforme site do próprio TSE, teve gastos totais de R$ 108 mil, ou seja, 3 vezes menos do que o total mínimo do benefício econômico dos cheques distribuídos. O valor total dos cheques do microcrédito do empreendedor, assim, se viu para catapultar, a poucos dias da votação, a candidatura do grupo político de Neide Sueli Muniz da Costa, seu vice Nilton Mendes, o vereador Francisco Aguitônio, que, já sentindo o sucesso da empreitada, andou como e quando quis no evento, fazendo o V da vitória. Tudo isso em compadrio e sob capitania do investigado José Adécio Costa. A cereja do bolo, talvez provocada pela sensação de impunidade, foi o que mais chamou a atenção. A lista das pessoas beneficiárias dos cheques do microcrédito do empreendedor ficava na casa de Ivete, mãe de Neide Sueli e sogra de José Adécio. Essa foi a prova inconteste de a quem os beneficiários deveriam se mostrar agradecidos por terem recebido aquilo que, na origem, base normativa estadual e atuação da AGN, tinha a melhor das intenções. Além disso, o coroamento dos chefes políticos locais, José Adécio e Neide. Quem quisesse fazer jus aos cheques, teria antes de ir à casa de Ivete, mãe de Neide, num quase beijamão. Não há, com as vênias de estilo, assunção maior de culpa. Foi o recibo acerca da conduta vedada e do abuso do poder político e econômico. E não se pode dizer, quiçá provar, que eleitores da candidatura adversária também foram beneficiários, como indiretamente trilhou parte da defesa.
Como saber disso, se o voto é secreto e imperscrutável? O que é fato é que parcela expressiva do eleitorado, pelo menos 100 cheques em princípio, parcela esta 4 vezes superior à diferença de votos que sagrou Neide Sueli Muniz Costa, eleita, teve a boa sorte de, em ano de plena crise econômica e seca, receber um cheque que variou de 3 a 7 mil reais por interferência direta do investigado José Adécio Costa, em conluio com a mulher e investigada Neide, com o vice Nilton e com o vereador Francisco Aguitônio. Este último, embora tenha trilhado linha de mera presença nos eventos sem conotação eleitoral, participou do microcrédito do empreendedor, tendo inclusive sido fotografado com a mensagem típica da confiança, da vitória, fazendo V em punho. Como já adiantado na inicial e secundado pelo parecer ministerial na instância de origem, houve grande elevação no número de votos de Francisco Aguitônio, de 181 em 2008 para 189 em 2012, culminando com 305 votos em 2016. E aí eu destaco o trecho do parecer ministerial de primeiro grau, que faz essa menção sobre essa repercussão no número de votos do candidato Francisco Aguitônio. Eu peço licença à corte para não ler. Os fatos, a meu ver, estão bem provados e aniquilaram de morte a normalidade, a lisura e a igualdade do pleito eleitoral havido em Pedro Avelino. Nodal aqui a incidência da sabedoria contida em recente arresto desta corte, invocado pelo parquê atuante nessa instância, de quem peço licença para tomar de empréstimo. Trata-se aí, eu não vou ler todo o julgado, é o RE 16298 de São José, relatora a juíza Berenice Capuchu, e que tratou da entrega de consultas médicas gratuitas aos eleitores. Em precedente um pouco mais remoto, esta corte enfrentou situação absolutamente parelha e reconheceu captação ilícita de sufrágio no que era o RE 8918 de Frutuoso Gomes, foi julgado em 2012, e onde se detectou que o benefício do cheque reforma foi usado promocionalmente em benefício do então candidato a prefeito, mostrando as provas a vinculação do benefício ao nome do candidato, e que a entrega foi feita em evento que contou com a presença de pessoas de sua campanha, vestidas com as cores do seu partido e com carro de som tocando a música. Daí porque é o caso de provimento do recurso, estando os investigados em curso em conduta vedada, consistente no uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público, e também no abuso de poder político e econômico. Senhor presidente, nessas linhas eu dou em consonância parcial quanto aos fundamentos e total quanto à conclusão do parecer ministerial. Digo isso porque o parecer ministerial entendeu que a distribuição de terras não era importante, e a meu ver ela sim foi importante dentro do contexto geral. Caçar os diplomas de Neide Sueli Muniz Costa, Nilton Mendes e Francisco Aguitônio, nos termos do parágrafo 5º do artigo 73 da Lei 9.504/97 e inciso 14 do artigo 22 da LC 6490, declará-los, assim como a José Adécio Costa, inelegíveis pelo prazo de 8 anos, na forma do inciso 14 do artigo 22 da LC 6490. Após a publicação do acórdão, comunique-se incontinente ao juiz da 17ª Zona Eleitoral e à Câmara de Vereadores do município para afastamento de Neide, Nilton e Francisco dos respectivos cargos, observando-se, quanto ao último, disposto no artigo 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral. Com base no artigo 224, parágrafo 3º, procede desde logo a realização de novas eleições majoritárias, determine por fim que sejam anotadas no cadastro dos recorridos as inelegibilidades do artigo 1, inciso 1, a linha D, H e J da LC 6490, a serem analisados em eventual pedido de registro de candidatura. Eu destaco, senhor presidente, eu não fiz questão de ler no início, mas era só uma questão de direito. Eu trouxe um tópico específico aí, onde eu trago a posição recentíssima do TSE e a posição recentíssima do Supremo, no sentido de que as decisões que cassem registro ou que determinem novas eleições têm efeito imediato. Eu chamo a atenção da Corte, e se não houver necessidade eu não lerei tudo, eu trouxe isso nos itens 13 a 18 do meu voto, o primeiro tópico, o efeito imediato do acordo proferido no TRE, aliás, em linha de consequência com o que já vínhamos julgando aqui. No item 19, sobre a cassação nas eleições proporcionais, são os itens 19 a 24, 25. Eu destaco que é mais importante é que em ambos houve julgamento pelo plenário do TSE, recentemente. O caso
emblemático foi o da cassação do governador e do vice de Tocantins, e no caso do Supremo foi a declaração de inconstitucionalidade da expressão após o trânsito em julgado, prevista no parágrafo 3º do artigo 224 do Código Eleitoral. Eu me permiti não ler todas as razões de direito, eu me ative mais aos fatos. Se a Corte achar que precisa de algum esclarecimento, eu estou à disposição para dar. É o voto, senhor presidente. O voto de Vossa Excelência é pelo provimento. Pelo provimento. Agora, então, doutor Vladimir, né? Na sequência, né? Pois não. Senhor presidente, posso esclarecer uma matéria de fato? Pois não. Só esclarecer à Corte que a lista na casa da mãe da candidata Neide não tem prova nos autos. É uma testemunha apoiadora política dos recorrentes. Então, esse fato não é só para que nos autos não tem prova que essa lista está lá. Foi uma testemunha que foi isolada no dia da audiência e mais, ela recebeu um cheque... Aí não é cheque... esclarecimento de fato. Aí o senhor está, na verdade, divergindo da posição do relator. Não, a posição do relator fato. é no sentido de que há essa prova nos autos. Isso foi dito por duas testemunhas. Não é questão de fato. Isso é questão de interpretação do que está nos autos. Bom, agora na sequência, doutor Vladimir, não é isso? Doutor Vladimir. E o relator foi doutor Smith. Senhor presidente, eu tinha tomado já algumas anotações sobre esse processo na primeira assentada em que ele foi trazido para julgamento, na oportunidade do voto do doutor Gustavo Smith. O doutor Francisco Glauber pediu vista naquele momento e foi assento na Corte que todos esperariam o voto de vista para poderem votar, até porque esperávamos a análise percussiente, que com certeza também seria feita pelo doutor Glauber. Eu, na verdade, já havia me convencido naquele momento acerca dos fatos desse processo. E também eu tinha feito de modo divergente da conclusão do relator, no mesmo sentido do voto trazido agora pelo doutor Francisco Glauber. Não tinha emprestado a importância ao evento de julho que o doutor Glauber emprestou, tinha me convencido no sentido do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. O doutor Glauber, em relação a isso, ele traz a importância desse evento contextualizando com o evento que ocorreu em abril e com aquele que ocorreu em setembro, ou seja, na verdade, o evento de julho, não obstante referir-se à distribuição de benesses para moradores de outras cidades, mas o doutor Glauber, ele traz esse evento como ilustrador do prestígio que o investigado José Adécio Costa teria junto ao governo do estado do Rio Grande do Norte, que é a entidade promotora dos três eventos. E, de fato, essa leitura que o doutor Francisco Glauber faz, ela é consentânea, ela não é uma leitura dissociada da realidade. De fato, trazer aquele evento para um município no qual nenhum beneficiário daquele programa social estaria sendo atendido, demonstra efetivamente prestígio daquele deputado junto ao governo do estado. E isso, somado aos dois outros eventos, o evento Vila Cidadã e o evento Microcrédito do Empreendedor, constrói sim um contexto que se permite aferir a atuação no sentido de demonstrar o prestígio e que aquele prestígio também teve repercussão eleitoral, porque foi apresentado à população como demonstração da força que a eventual gestão da esposa do deputado teria junto ao governo estadual. Então, quanto a isso, eu também adiro a esse argumento trazido pelo Dr. Francisco Glauber, que de algum modo se contrapõe ao argumento exposto no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. Eu faço apenas uma ressalva em relação ao voto do Dr. Francisco Glauber, que é quanto à demonstração da efetiva
participação dos investigados Francisco Aguitônio e Nilton Mendes naqueles fatos. Me pareceu que ambos os investigados, Francisco Aguitônio e Nilton Mendes, não tiveram participação relevante naqueles eventos, como, ao contrário, aconteceu com os investigados Neide Sueli e José Adécio. A participação dos investigados Nilton Mendes e Francisco Aguitônio, na minha visão, foi uma participação de menor relevância e que, nesse sentido, tenho para mim que não teria capacidade de caracterizar em favor deles o benefício eleitoral pela atuação dos programas sociais do governo do Estado do Rio Grande do Norte. Quanto ao investigado Nilton Mendes, essa minha percepção tem repercussão no que atine a declaração de inelegibilidade em desfavor dele. O voto do Dr. Francisco Glauber, além da cassação dos diplomas, aplica a pena de inelegibilidade a Neide Sueli, a José Adécio Costa, a Nilton Mendes e a Francisco Aguitônio. No meu voto, eu estou afastando essa declaração de inelegibilidade quanto a Nilton Mendes, porque compreendo que ele não participou efetivamente dos eventos, e como a declaração de inelegibilidade ela exige essa análise da conduta individual, eu, quanto a Nilton Mendes, afasto a declaração de inelegibilidade. Mantenho a pena de cassação do diploma. Vossa Excelência me permite. Com relação a Nilton Mendes, eu destaco, e talvez o voto não tenha enveredado por isso, porque eu não imaginava que haveria essa dúvida. Ele esteve presente em todos os eventos e também foi fotografado, e sem controvérsia, e sempre ao lado da candidata a prefeito. Eu faço esse destaque porque, evidentemente, ele não teria o peso nos eventos que a candidata teria, porque ela era a candidata a prefeito, mas ele estava em vários momentos, ele estava no lado em que ela, ao lado no momento em que ela discursou, ele estava sempre ao lado de José Adécio no evento também, nesses todos, e o vereador Francisco Aguitônio, eu também tive essa dúvida inicial, Vossa Excelência arvorou, mas após ouvir as provas, porque eu ouvi as testemunhas, eu vi o vídeo, eu vi todo esse processo, talvez eu peça até desculpa à corte, eu ia trazer antes, mas como eu acabei entrando em férias e voltei e tive todo o cuidado de fazer isso. E como o Francisco Aguitônio estava em todo momento próximo ao evento. Evidentemente que se não tivesse havido essa conotação eleitoral, esse tipo de alegação, estava vendo um evento ali, eu ia passando, era um evento eleitoral, passei como quem não queria nada, descobri, estão entregando um cheque aqui, vou dar um pulo lá, né? O governador está aí, todo mundo vai estar lá, vou lá para ficar perto. Mas, na verdade, havia todo mundo perto. Houve uma manifestação ostensiva contra a testemunha que filmou e fotografou, porque ela estava filmando e fotografando as pessoas. Uma das manifestações ostensivas foi pela própria candidata Neide, e isso a testemunha falou. Eu disse, eu estava filmando e fotografando. Ora, se o evento era público, se todos disseram que estavam no evento e que não negam isso, que não tinham por que não irem, já que era um evento público e não tinha conotação eleitoral, por que esse receio de serem fotografados e filmados no evento? Me pareceu muito claro, e isso trouxe a partir do momento em que a testemunha destacou que o Francisco Aguitônio, chegando no ponto, porque eu passeava pelo evento, falando sempre com as pessoas, cumprimentando, principalmente na época do microcrédito, que era já na época da votação, ele estava pedindo voto, fazendo o V da vitória. Ele tinha tanta certeza que esse V ia se confirmar, que a votação dele quase duplicou de uma eleição para outra. Claro, ele pode ser um vereador excepcional, as pessoas podem ter, os projetos dele podem ser excepcionais, e não discuto isso, mas certamente as pessoas tenderão a achá-lo um vereador mais excepcional se ele tiver prestígio político junto com a prefeita, se essa prefeita for esposa de um deputado, se esse deputado levar 3 eventos grandes para a região e culminar com o evento, com a presença do então candidato a governador do estado, naquele momento, naquele evento. Isso tudo eu estou contextualizando, porque, na verdade, essa dúvida que me assaltou ao início foi completamente extirpada depois que eu li as defesas e vi o depoimento das testemunhas e as provas nos autos. Obrigado, eu interrompi o voto, mas... De fato, o doutor Glauber, realmente essa conduta que Vossa Excelência está aí trazendo em aditamento em relação ao investigado Francisco Aguitônio, ela parece que tem a capacidade de conformar
a atuação dele naqueles eventos ao benefício eleitoral que extraiu da realização de um programa governamental, atraindo a incidência do inciso 4º do artigo 73. No entanto, eu continuo sem enxergá-lo em relação ao candidato Newton Mendes. O fato de ele estar no dispositivo lá, vamos dizer assim... Mas se eu pedisse mais voto do que candidato a prefeito, eu não era vice, eu era candidato a vice. Mas ele não teve uma atuação positiva, afirmativa no evento, como os outros candidatos tiveram, como os outros investigados tiveram. Então, na minha leitura, eu não estou conseguindo enxergar conduta do candidato Newton Mendes que possa fazer impingir a ele a penalidade de inelegibilidade. A penalidade de cassação do diploma, essa daí é inevitável, porque a chapa é una e indivisível. Ele, como candidato a prefeito, é beneficiado pelo ato ilícito praticado, o candidato a vice-prefeito é beneficiado pelo ato ilícito praticado pela candidata a prefeita. E ele não poderia, nesse caso, sequer alegar desconhecimento, porque ele estava ao lado dela, como está demonstrado nos autos. Então, nesse sentido, e me valendo dos esclarecimentos de Vossa Excelência quanto à participação do investigado Francisco Aguitônio, eu acompanho a divergência para dar provimento ao recurso e cassar os diplomas de Neide Sueli Muniz Costa, Newton Mendes e Francisco Aguitônio. Quanto à inelegibilidade, eu acompanho parcialmente a divergência, porque eu não aplico a inelegibilidade ao investigado Newton Mendes, aplicando aos investigados Neide Sueli Muniz Costa, Francisco Aguitônio Soares e José Adécio Costa. As demais providências apontadas no voto, nos itens 79, 80 e 81, eu acompanho integralmente o Dr. Glauber. Então, em resumo, Vossa Excelência acompanha o voto do embargador Glauber, apenas excluindo a inelegibilidade de Newton Mendes, em resumo. Embargador Ibanez. Presidente, vale um pequeno comentário. Penso que o relator expôs o seu ponto de vista sobre os fatos e fez interpretação da incidência da norma no olhar que ele encontrou diante das provas e do contexto dos fatos que lá estão narrados. No voto vista, o Dr. Francisco Glauber encontra a prova dos mesmos fatos e, em seu olhar, enxerga caracterizadas as condutas de abuso do poder político e econômico nos mesmos fatos ocorridos. Apenas nós estamos diante de compreensão ou interpretação pouco diferenciada de um fato para outro, de uma interpretação para outra. Daí porque esse debate me parece interessante, porque aqui não estamos a dizer que é diferença de interpretação da norma, mas dos fatos. Portanto, diz respeito especificamente ao caso concreto. Não é uma interpretação da norma que se aplicaria a outro caso, a outro processo, porque os fatos não se repetem nos demais processos que essa Corte já enfrentou ou terá que enfrentar. Veja que é interessante que o doutor Vladimir interpreta os mesmos fatos e faz uma distinção em relação a determinadas pessoas, a um dos candidatos envolvidos no processo e presentes naquele momento em que os fatos aconteceram. E ele enxerga uma participação menor, ou um aproveitamento menor desse fato em relação a esse candidato. Então, nós estamos diante de condutas que precisam ser interpretadas conforme a compreensão de cada julgador. Dito isso, tenho que apresentar a minha interpretação a respeito desses fatos. Veja que ninguém está negando os fatos, ninguém está negando que o evento aconteceu, que teve a presença do governador e a presença das pessoas aqui apontadas, que são candidatos ou que exercem influência política no município. Ninguém está a defender que essa participação, esse evento, não teve uma conotação política, portanto, não teve uma influência no resultado do pleito.
Resta saber a quem beneficiou isto e se, de fato, essas pessoas devem responder na forma da legislação eleitoral. Começando fazendo no ponto principal, entendo como o Dr. Glauber que, de fato, aqui ficou caracterizada a conduta do abuso do poder político e por esses fatos, devido às circunstâncias dos fatos. Naquele momento, a presença daquele evento, naquela região, com a conotação que se dá, porque o evento poderia ter ocorrido de forma institucional, sem a participação efetiva dos políticos, enaltecendo seu prestígio perante o governo do Estado, de modo a levar esse evento para aquela cidade naquele período, e mostrando quantas pessoas poderiam ser beneficiadas. Então, não é um fato institucional, desligado, desconectado do momento político e do benefício político que esse fato poderia levar para os candidatos que estavam alinhados naquela posição. Veja que não é um evento meramente institucional, tanto é que os partidos, as pessoas não alinhadas politicamente àqueles candidatos, a chapa que disputava a eleição no município e ao governador do Estado não estavam presentes. Se fosse institucional, seriam todas as autoridades políticas, todos os candidatos e todos os vereadores de oposição ao governo, porque era institucional. Foram chamados e participaram do evento os partidos alinhados com essas figuras políticas e com essa chapa que disputava a eleição ali. No segundo momento, então, daí eu concordar com o voto vista. No segundo momento, para comentar a diferenciação feita por Dr. Vladimir, eu penso diferente dele, porque entendo que nós estamos a falar da repercussão do poder político, do poder econômico, para interferir no resultado do pleito. Se isto foi em maior ou em menor percentual, em maior ou menor relevância, não dá para mensurar, porque quero dizer que no momento em que um evento desse ocorre e beneficia uma coligação como um todo, os candidatos que compõem essa coligação são todos beneficiados. Em que proporção não faz diferença, a meu ver. Se um aproveitou mais ou aproveitou menos, não há diferença. O que se discute aqui é a influência do poder político ou do poder econômico em proveito de uma candidatura ou de uma chapa ou de uma coligação. E, a meu ver, quando isto ocorre, o efeito pode alcançar até pessoas que não estavam presentes no evento, porque a repercussão política, quer dizer, a influência dessa participação conduz toda a chapa. Não posso aqui estender esses efeitos a todos os candidatos a vereadores, por exemplo, da mesma coligação, que não estão no processo. Aí não dá, porque existe uma figura chamada devido processo legal. Mas compreender que aqueles que estavam lá e que foram chamados ao processo devem responder e se beneficiaram desse ato político, portanto, do poder político e do poder econômico, até porque também esse proveito econômico alcançou a chapa como um todo. Então, fica limitado aqui a quem efetivamente está no processo. Então, senhor presidente, com esse modo de ver, de interpretar os fatos e as regras a respeito, relativamente ao processo em julgamento, eu concluo acompanhando na íntegra o voto de vista de Dr. Glauber. Doutora Berenice. Acompanha também o voto de vista, né? Doutor André. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero pedir vênia ao relator e dizer que eu conheço a realidade deste município de Pedro Avelino. Eu vou falar só na realidade objetiva, tirando aqui qualquer impressão que eu tenha subjetivamente. Mas é uma cidade muito pequena,
muito pequena. E, a princípio, eu tendi a vislumbrar o evento de julho de distribuição de terras como não integrante deste corpo probatório, por não ter sido beneficiado nenhum eleitor da cidade de Pedro Avelino. Mas, conhecendo a realidade local, um evento deste porte realmente causa um impacto muito forte naquela população tão desprovida de opções de lazer, de cultura e dentre outros. No tocante à conduta de cada um deles, veja aqui as fotos que foram colacionadas no parecer do Ministério Público, porque aqui eu não tenho o acesso integral aos autos, e vejo que todos eles estão reunidos no evento Vila Cidadã, numa posição de protagonistas do evento. Estão todos aqui na frente, discussando. Uma pessoa que está discussando em evento público com o microfone na mão, certamente está torcendo loas a si mesmo e não aos demais. Há uma alegação que um vereador teria sido o pai da ideia, mas não se vê a participação desse vereador aqui, porque se ele estiver, certamente eu deveria dizer, olha, foi o vereador Oséias, né? Ostílio, está ele lá na foto. Não aparece aqui o vereador Ostílio. Então, senhor presidente, finalizando, já que depois de tão abrilhantantes votos proferidos aqui, me resta acompanhar integralmente a posição do voto vista do Dr. Glauber, considerando que todos sim tiveram participação nos eventos para adquirir vantagem eleitoral em razão de recursos públicos que foram usados, no caso, em benefício de uma candidatura em detrimento de outra. Então, é o meu voto, senhor presidente. Então, ficamos assim. O relator votou pelo desprovimento, né? Os demais acompanharam o voto vista do Dr. Glauber. Apenas o Dr. Vladimir tem uma ressalva pela não declaração de inegibilidade em relação a Nilton Mendes. Sim, senhor presidente, agora, com a proclamação do resultado, apenas uma indagação. O primeiro voto que caracteriza exatamente a decisão da Corte é o do desembargador Ibanez, e não o meu, por conta dessa divergência em relação ao investigado Nilton. Aí a minha indagação, o redator para o acordo seria eu ou o desembargador Ibanez? Eu ia propor, se a Corte não discordar, eu estou com o voto pronto, ser designado para o acordo. Sim. Fazer o acordo. Né? Isso, considerando que já está pronto. De se minha houver parte, oposição, claro. Não sei se tem alguma restrição regimental, mas de minha parte não há. Doutor Glauber, minha dúvida, eu concordo, porque penso que isso seria uma... Contraproducente. Contraproducente, mas veja que isso pode questionar, pode haver questionamento de que tecnicamente o relator deveria ser eu. Então eu faço outra proposta, Vossa Excelência. Faça. Autorize eu colocar meu nome como redator para o acórdão. Está inteiramente já que autorizado. Eu concordei na íntegra. Então, com toda certeza. A unanimidade não. Vencido o relator, né? Vencido o relator, maioria vencido o relator e o doutor Vladimir com relação àquela particularidade em relação a Nilton Mendes. Isso aí no acorde se coloca também, né? Que a pequena divergência, eu chamo assim. Temos agora o embargo de declaração, que também requer quórum completo, né, doutor Vladimir? Vossa Excelência vai precisar sair. É o embargo de declaração no recurso eleitoral 718, da relatoria do juiz Luiz Gustavo Smith, abuso de poder político ou autoridade, captação livre de votos, embargante Fábio Rodrigues de Araújo e embargado José Moraes Pereira. É mesmo, Excelência? Está em mesa. Vossa Excelência tem a palavra. Doutor Vladimir, parece que vai precisar sair. Senhor presidente, o processo já é identificado. Vossa Excelência. Se houver possibilidade de Vossa Excelência pretender. Seguramente, senhor presidente. Dentro do possível será bem resumido. Até porque está disponibilizado, mas os embargos de declaração já identificados. O embargo de declaração geralmente não tem muita, salvo se é muita procedência. Não, aqui eu só vou destacar umas partes mais importantes, senhor presidente, até porque é um processo um tanto ruidoso,
Pois não. Sobretudo, à alguns vontade. advogados não dão nem sossego no meu gabinete atrás desse processo. Pois não. É uma coisa bem interessante. Então, vamos lá. Embargo de declaração, já identificados, e eu trago aí no voto escrito, que está disponível para Vossas Excelências, a ementa do acórdão que, ora, está em vergasta, né, está sendo questionado. E o embargante sustenta basicamente que a Corte desconsiderou a existência nos autos da Lei Municipal 372/2013, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração, unificando cargos em comissão do quadro municipal. Alega nesse sentido que, embora a Corte tenha considerado uma discrepância, uma desproporcionalidade entre o número de ocupantes de cargos comissionados e de cargos efetivos, a Corte não teria competência para fazer essa análise. Trouxe ainda outros argumentos sobre validade, eficácia da lei e presunção de sua constitucionalidade. Num segundo ponto, entendeu e traz o argumento de que o acórdão teria sido novamente omisso por não apreciar o decreto número 8/2016, de outubro de 2016, que dispôs sobre medidas adotadas visando o equilíbrio orçamentário e financeiro para encerramento do exercício. Mencionou que não poderia ter tomado essas medidas de demissão de cargos comissionados de exoneração, sob pena de que estaria sujeito a uma representação por conduta vedada dentro do período eleitoral. Por isso, teria deixado para fazê-lo após a eleição. Em outro ponto, um terceiro ponto, diz que houve omissão no acórdão na medida em que não indicou o fim especial de agir a justificar a incidência do artigo 41A, pois, segundo argumenta, o fato de alguns eleitores, abro aspas, terem eventualmente deixado de trabalhar em algum período, não revela compra de voto por si só. Assim, encaminha os seus requerimentos no sentido de que esta Corte se manifeste nestes embargos sob a permissão legal para nomeações e exonerações de cargos em comissão na forma do artigo 73 da Lei 9.504, existência da Lei Municipal prevendo 217 cargos comissionados, tendo sido nomeados apenas 186, e da existência do Decreto número 8/2016, que é aquele que dispõe sobre as medidas adotadas visando o equilíbrio financeiro e orçamentário do município. Requer efeitos infringentes aos embargos. Houve uma manifestação que, embora conste em nome do embargante, foi subscrita pelo advogado constituído pelos embargados, que posteriormente fez uma retificação dizendo que, na verdade, pedindo que considerasse a qualificação da coligação e não do embargante. A coligação embargada, no caso. E aí, senhor presidente, esse é o relatório que tem que ser feito e eu passo ao voto, que será bem sucinto. Pois não. Eu inicio dizendo, e peço vênia para não reproduzir, que aquela máxima cujo o julgado do ministro Marcelo Ribeiro, ele coloca bem essa posição, quanto ao tipo de omissão que é apta a ser suprida pelos declaratórios, ou seja, aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, não aquela outra que seja deduzida com o fim de provocar o rejulgamento. No caso que está sob análise, o tribunal expressamente se manifestou acerca da existência da lei municipal, aqui o embargante agora alega omissão, como se observa do julgamento, onde a Corte reconheceu a existência da lei, mas desconsiderou para fins de caracterização do abuso. E isso aí, até o próprio advogado da parte, num dado momento, usou a tribuna e chamou a atenção que existia a questão do decreto, no caso. Do que especializa. Então, consta aqui que as próprias notas de julgamento que compõem o acordo
elas registram isso até uma intervenção do doutor André Medeiros, no momento, que, de fato, a comprovação da existência dessa lei existia nos autos, porém, isso não teria o condão de alterar as conclusões que foram adotadas, porque, de fato, não foi considerado para a caracterização a existência ou não da lei, mas sim a quantidade de exonerações e o fato das mesmas terem ocorrido 2 dias apenas após as eleições. Todavia, eu digo aqui no voto que, para aclarar o julgado, não vejo prejuízo em acrescer a sua ementa um tópico específico sobre essa questão, espancando qualquer dúvida ou má interpretação que porventura venha a existir. Por isso, acolho apenas nesses estritos termos os presentes embargos. Nos demais pontos, não acolho, entendo que não assiste razão embargante. E passo a dizer que as circunstâncias de exoneração dos servidores foram devidamente apreciadas por ocasião do julgamento, que a Corte concluiu pela nítida conotação eleitoreira na dispensa em massa de servidores, ocorrida tão logo terminado o pleito eleitoral. Chamo a atenção ainda aqui no meu voto que há uma certa contradição nos argumentos do embargante, que, num dado momento, avoca o artigo 73 da Lei 9.504 como um fator suficiente a obstar a exoneração antes das eleições, daquela quantidade de cargos comissionados. Mas, mais adiante, se ampara no mesmo dispositivo para justificar eventuais nomeações e exonerações que tenham sido realizadas no período vedado, até porque eram exceção, todos eram cargos comissionados. E a lei é taxativa e pontual em demonstrar que nessas hipóteses de cargo comissionado é permitido. Quanto à alegação segundo a qual o acórdão não indicou o fim especial de agir, para a caracterização do 41A, a finalidade eleitoreira foi devidamente reconhecida. Eu encerro o meu voto, encaminho o meu voto, chamando a atenção de que os fatos aqui colocados em sede de embargos, não obstante toda a vocação democrática dos aclaratórios, mas eles têm uma índole mais de um recurso apropriado para uma instância superior do que para amparar qualquer das caracterizações, das possibilidades abarcadas pelos embargos de declaração. Então, nesse modo, senhor presidente, eu encaminho meu voto no sentido de conhecer e acolher parcialmente os embargos, apenas naquele ponto, para que, sem nenhum efeito modificativo, se faça constar da ementa um parágrafo que eu digo que, abro aspas, conquanto exista lei municipal dispondo sobre a estrutura organizacional da administração municipal e autorizando o preenchimento dos cargos em comissão do quadro de pessoal, esse fato em nada alterou o reconhecimento do abuso de poder político praticado pelo recorrente, notadamente diante do grande número de exonerações ocorridas 2 dias após as eleições. Com essas considerações, senhor presidente, eu encaminho meu voto nesse sentido, é como eu voto. Alguma divergência? Sem divergência. Todos anulam o voto do relator? Com o relator. Como, doutor Vladimir, tem um alistamento eleitoral? Senhor presidente, só informar que eu recebi agora a informação que o meu compromisso da licença já foi cancelado. Então tudo bem, né? Tranquilo. Tudo bem. Prestação de contas 7587 da relatoria de Barra do Ibanez Monteiro, requerente Partido Republicano da Ordem Social e Albert Diggs de Lima, na qualidade de presidente, e também requerente Paulo Henrique Barbosa Xavier, na qualidade de tesoureiro. Tem mesmo, excelência? Tem mesmo, presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Bom, a prestação de contas apresentada pelo Partido Republicano da Ordem Social, PROS, o parecer da Procuradoria da Seção de Contas Eleitorais e Partidárias manifestou-se pela desaprovação contábil, determinando a citação das partes dos termos do artigo 38, foram juntados os documentos, manifestação técnica pela desaprovação das contas, alegações finais em petição conjunta das partes, pugnando pela aprovação contábil.
e parecer da Procuradoria Regional pela rejeição das contas. Assim, senhor presidente, já passando à análise da questão, essa matéria de prestação de contas nós já temos analisado reiteradas vezes, e nós temos neste processo a persistência das seguintes irregularidades: a ausência de informações e extratos de contas bancárias, a ausência de elementos capazes de prestar consistência ao valor da doação estimável em dinheiro do imóvel cedido ao partido. E eu analiso as duas irregularidades apontadas. Na primeira, quanto à ausência de informação e extratos de conta bancária, referente aos exercícios financeiros de 2014 a 2017, são duas as contas movimentadas pelo partido. Referidas contas foram abertas em datas posteriores ao exercício em análise, respectivamente nos dias 9 de janeiro de 2014 e 15 de outubro de 2015. Logo, persistiu a ausência de informação e de extrato bancário pertinente ao exercício financeiro em apreciação 2013, em descumprimento ao artigo 4º da resolução TSE 21.841. Veja que as contas prestadas aqui em 2014 se referem ao exercício financeiro de 2013, que não havia conta bancária. Comento sobre a hipótese e passo ao item 2. Há de ser destacado que não foram apresentados documentos capazes de prestar consistência ao valor da doação estimável em dinheiro relativa ao imóvel cedido ao partido, em observância ao artigo 4º, parágrafo 3º da resolução, caracterizando indiscutível irregularidade. Isso porque o documento de folha 41, cujo título é Avaliação, não fornece segurança necessária para comprovar a estimativa de cessão no valor de R$ 500 ao mês, nele incluídos os gastos com água e energia elétrica. Trata-se apenas de uma declaração sem indicativos seguros de que imóveis com as mesmas características na região seria locado por valor aproximado. Nem foram apresentadas as respectivas faturas de água e energia que permitissem aferir o somatório médio desse custo. Então, com essas considerações, em resumo, porque eu passo a transcrever a jurisprudência aplicável ao caso, e, na conclusão, voto em consonância com o parecer técnico e da Procuradoria Regional por desaprovar a prestação de contas apresentada pelo PROS, senhor presidente. E também aplicando aqui a sanção de suspensão do repasse das cotas do fundo partidário pelo prazo de 6 meses. Alguma divergência? Sem divergência. Senhor presidente, eu tenho só uma divergência quanto ao item 2 das irregularidades apontadas pelo desembargador Ibanez. De fato, seria ideal que o partido tivesse apontado esses elementos relativos à estimativa do bem cedido para o seu uso, elementos mais consistentes, como, por exemplo, os que o desembargador Ibanez indicou. No entanto, a legislação eleitoral, em especial a lei dos partidos políticos, que é a lei que regulamenta esse tipo de prestação de contas, a gente não está falando de prestação de contas de eleições, e sim de prestação de contas anual, ele não traz essa exigência. Essa exigência ela está presente na lei das eleições, de que toda doação estimável em dinheiro tem de ser necessariamente acompanhada de indicativos de como aquele valor da estimativa foi alcançado ou pelo doador ou pelo donatário. Não é o caso das prestações de contas anuais. Eu até compreendo que isso é uma falha da legislação. A legislação deveria ter esse mesmo nível de exigência, mas não tem. Então, nesse sentido, eu afasto, na minha análise, essa inconsistência como irregularidade. Mas, no resultado, em razão da ausência das contas bancárias e dos estados bancários, eu acompanho o voto de Vossa Excelência no resultado da desaprovação e, inclusive, pelo mesmo prazo. Apenas afasto essa segunda irregularidade como fundamento do meu voto. Perfeito. Então, unanimidade, então. Ainda da relatoria do desembargador Ibanez Monteiro, prestação de conta também, recurso eleitoral 27434, Denise Floresta, 67ª eleitoral,
Prestação de contas, cargo vice-prefeito. Recorrente Daniel Gurgel Marinho Fernandes e outro. E o recorrido é o Ministério Público Eleitoral. Bom, presidente, apontadas aqui as irregularidades as falhas aqui constatadas dizem respeito especificamente segundo os recorrentes, erro da instituição financeira. Relata que durante a campanha eleitoral as instituições financeiras não possuíam a ferramenta para a realização de transferência eletrônica entre as contas bancárias no caixa físico, razão pela qual as doações tidas como irregulares foram realizadas por meio de depósito identificado. Acrescenta ainda que as doações foram comprovadas. A doação feita por Ricardo Marinho está dentro do limite de 10% dos rendimentos brutos recebidos em 2015 pelo doador. E a doação feita pelo próprio candidato a prefeito, no valor de R$ 25 mil, foi decorrente de resgate parcial de valores em sua previdência privada. A Procuradoria opinou pelo desprovimento da súplica e assim eu tenho como relatado e passo a analisar e digo que foram feitos 2 depósitos em dinheiro na conta de campanha dos candidatos. O primeiro no valor de R$ 25 mil em 19 de agosto de 2016 e o segundo no valor de R$ 9.320 em 26 de outubro de 2016. Nos termos da resolução, artigo 18, as doações deveriam ter ocorrido mediante transferência eletrônica, sendo vedado o depósito em dinheiro, porquanto, sob tal modalidade, não há como ser aferida a origem de tais recursos. A tese recursal defende que uma das receitas seria do próprio candidato, uma vez que teria havido um saque de sua previdência privada e parte desse valor foi doado para sua campanha. Todavia, o recorrente não logrou comprovar a dita origem do recurso, porquanto o fato de ter ocorrido um resgate em sua previdência privada no dia 20 de setembro de 2016, no valor de R$ 110.200, e depósito no dia 19 de agosto de 2016 em sua conta de campanha a quantia de R$ 25 mil, não implica necessariamente na correlação entre tais operações. Em relação à segunda doação, o recorrente apenas apresentou recibo de entrega de declaração de imposto de renda, referente ao ano de 2015, do doador Ricardo Marinho. Consta o nome e o CPF dos doadores, dos comprovantes de depósito, contudo, o presente caso não se assemelha ao julgado desta Corte de 29 de 11 de 2017, recurso eleitoral 268/27, pois não há prova nos autos que os doadores realizaram saque em suas contas bancárias e tão logo efetuaram os depósitos, o que caracteriza a vontade de realizar a transferência pelos doadores e impedimento pelo banco. Tal depósito em dinheiro inviabilizou a análise por parte da Justiça Eleitoral Especializada de origem desse recurso, caracterizando uma irregularidade. Cito a jurisprudência a respeito e, ao final, insta a salientar que a doação irregular, R$ 34.320, corresponde a um percentual elevado de aproximadamente 37% do total dos recursos arrecadados pelo candidato, cujo valor foi de R$ 91.210, impossibilitando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A moldura fática delineada compromete a regularidade, a transparência e a confiabilidade das contas apresentadas, não merecendo guarida a pretensão recursal. Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria, voto por desprover o recurso. Alguma divergência? Com o relator, senhor. Com o relator. Então, agora nós temos 1, 2, 3, 4 revisões de eleitorado. O primeiro... Pois não, à vontade, senhor. Revisão do eleitorado 3704 de Carnaúba dos Dantas, 22ª eleitoral, Acari, todos da relatoria do Barco do Ibanez. A revisão do eleitorado 3534, também da 22ª eleitoral, Acari. Revisão do eleitorado 3619, da 22ª eleitoral, Acari, porque é Acari, a primeira é Acari, a segunda é Cruzeta. Aliás, a primeira é Carnaúba dos Dantas, Acari, Cruzeta, todos da 22ª eleitoral. E a 3886, São José do Seridó, 22ª eleitoral, Acari. Todos
se refere à revisão do eleitorado. Geralmente faz. Vem em conjunto, senhor presidente. Nós estamos finalizando, aliás, a revisão biométrica já ocorreu. Correto. Os processos ainda estão caminhando e esse é mais um grupo de processos, um conjunto de processos que nós trazemos para a homologação. E aqui nós temos os dados da revisão ordinária, com a meta proposta e o comparecimento nesses 4 municípios, e a revisão específica ao final. Então, quando nós apresentamos aqui, por exemplo, um dado curioso é que, no caso do município de São José do Seridó, na revisão ordinária, o comparecimento foi tanto que alcançamos aqui o percentual de 171,66% da meta proposta. Por isso é que, no final, a soma das 2 etapas da revisão alcançou 100% do comparecimento, tanto no município de São José do Seridó quanto no município de Cruzeta. Canaúba dos Dantas um pouco menos, 88,29%, e Acari, 90,52%. Então veja que houve uma boa divulgação e um comparecimento considerado alto nesses municípios do Seridó. Propõe, então, senhor presidente, a homologação do processo revisional. Todos anuem, a voto relator, a unanimidade, então. Agora, fazer, com a doutora Brandinho Chico, fazer o do doutor Vladimir, que é um alistamento eleitoral, é o curso eleitoral 601-15 de Rafael Godeiro, 37º eleitoral, Patu, alistamento eleitoral, onde é recorrente Francisco Alex Benigno de Oliveira. Senhor presidente, o pedido de transferência foi indeferido na origem e o eleitor recorre e junta em prol de sua pretensão a sua carteira nacional de habilitação, a conta de luz em nome de Antônio Benigno, que é seu tio, uma certidão de óbito de Delfino Benigno, que é seu avô, um recibo de entrega da declaração do ITR de propriedade rural localizada no município de Rafael Godeiro, essa propriedade de titularidade do seu avô falecido, uma certidão do cartório eleitoral referente ao comparecimento de seu irmão à revisão eleitoral de Rafael Godeiro em 2007, a certidão de partilha emitida pelo cartório de Rafael Godeiro, onde seu avô constava como herdeiro de uma propriedade, a ficha de associado de seu pai, do pai do eleitor, a um sindicato de trabalhadores rurais de Rafael Godeiro, a certidão de nascimento do eleitor, constando como nascimento a cidade de Mossoró, a identidade de Antônio Benigno de Oliveira, que é o titular da conta de luz e é seu tio, e a certidão de nascimento de uma irmã sua, esta também é emitida no município de Mossoró. E eu já passando ao voto, senhor presidente, eu digo que a documentação apresentada pelo eleitor, ela não é suficiente para demonstrar nenhum vínculo patrimonial seu com aquela localidade, nem tampouco vínculo de natureza profissional que ele também alega. O único vínculo que ele consegue demonstrar é o vínculo familiar, mas nos termos da sedimentada jurisprudência dessa corte, com a ressalva do meu ponto de vista e do meu entendimento pessoal, o vínculo familiar não é suficiente para caracterizar o domicílio eleitoral. Eu destaco ainda que as informações colhidas pelo oficial de justiça dão conta de que ele mora em Mossoró, e também a pesquisa realizada pela Procuradoria dão conta que o eleitor mora em Mossoró. Então, nesse sentido, em dissonância com o parecer da Procuradoria, que foi da lavra do Dr. Kleber, mas que ele traz aquele fundamento do vínculo familiar, de que várias gerações daquele mesmo eleitor é daquele município, eu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo o indeferimento da inscrição. Como voto, senhor presidente? Sem divergência? Só a minha divergência de sempre, reconhecendo o vínculo familiar. Doutor André vencido, não é? Agora, da relatoria da juíza Berenice Capuchu, o recurso eleitoral 7348, de Rafael Fernandes, 75ª Zona Eleitoral, Pau dos Ferros, onde é recorrente Maria Amonalisa Medeiros, alistamento eleitoral. Qual é o número? É o recurso eleitoral 7348. Ah, tá. Então, a recorrente ela pretende a reforma da decisão de primeiro grau sob o argumento de que residiria em Rafael Fernandes, bem como de seu cônjuge seria proprietário do imóvel no município,
o que autorizaria sua transferência de domicílio eleitoral. E por esses argumentos, da análise do material probante presente nos autos, verifica-se que, de fato, a recorrente não reside em Rafael Fernandes. Além da diligência do oficial de justiça não ter localizado a eleitora recorrente no endereço indicado no RAI, os extratos de consulta ao banco de dados da Receita Federal apostado pela Procuradoria Regional Eleitoral informam que ela tem como endereço o município de Marcelino Vieira. Contudo, conforme a pretensão de reforma da decisão de primeiro grau também se baseia no argumento de que o cônjuge da recorrente é proprietário de imóvel no município de Rafael Fernandes, o que autorizaria a configuração do domicílio eleitoral do seu marido naquele município. E por esses argumentos e pelas decisões que nós já temos concluído nesta corte, eu estou dizendo que, considerando que o cônjuge da recorrente é eleitor regularmente inscrito no município de Rafael Fernandes, reputo caracterizado o vínculo eleitoral da recorrente com o aludido município, independentemente da localidade da sua residência. Porque, como foi esclarecido, realmente ela não mora em Rafael Fernandes. Em consonância com o parecer da Procuradoria, voto pelo conhecimento e provimento do recurso para deferir o pedido de transferência de domicílio eleitoral de Maria Monalisa Medeiros para o município de Rafael Fernandes. Essa é a conclusão. Eu acompanho a relatora. Eu acompanho. Todos acompanham. A unanimidade, então. Também da relatoria da juíza Berenice Capuchu, é o recurso eleitoral 58209, de Rafael Godeiro, 37ª Zona Patu, alistamento também, onde é recorrente Ítalo Rossi de Oliveira Ferreira. Isso é deferir a revisão, né? A revisão eleitoral. É o recurso eleitoral. Apesar do eleitor não ter sido encontrado na diligência do oficial de justiça, o morador da residência, Sebastião Neco Sobrinho, declarou-se tio do eleitor e confirmou que ele residia naquele endereço. Os outros documentos juntados, principalmente pelo Ministério Público Eleitoral, não infirmam essa declaração, porque o espelho de consulta ao Banco de Dados da Receita Federal, que indica a residência do eleitor na cidade de Mossoró, somente está atualizado até 2007. Então, ele já vinha de Mossoró para Rafael Godeiro. Por outro lado, a cópia do título eleitoral anterior demonstra que o recorrente é eleitor de Rafael Godeiro desde 2012, data da emissão daquele documento, indicando que desde essa data o eleitor mudara o seu domicílio eleitoral de Mossoró, sua cidade de nascimento, para o município de Rafael Godeiro. Assim, considerando que se trata de um processo de revisão eleitoral, onde o recorrente já era eleitor do município e não havendo elementos a contrariar a informação prestada ao oficial de justiça, no sentido de que o eleitor reside em Rafael Godeiro, deve ser reformada a sentença para deferir o seu requerimento de revisão, com a manutenção do seu domicílio eleitoral. Em consonância com o parecer ministerial, voto pelo conhecimento e provimento do recurso para deferir a revisão eleitoral do recorrente Ítalo Rossi de Oliveira Ferreira, mantendo o recorrente como eleitor no município de Rafael Godeiro. Sem divergência? Com a relatora, senhor. A unanimidade, então. Agora vamos rapidamente à parte administrativa. Eu tenho... Essa previdência tem um requerimento que é o mesmo requerimento do Barra do Ibanez, né? Sim. Em relação ao dia 12 e em relação ao dia 19, né? Sim. Então eu vou passar a previdência para a Vossa Excelência e depois faz... Processo... Porque nós vamos estar ausentes. Na verdade, nós vamos estar ausentes, né? No dia 12 e 13, nós vamos estar no Copitrel, né? E no dia 19 e 20, é um seminário promovido pelo TSE, lá em Brasília, de direito eleitoral, onde vamos participar de então, eu assumo a presidência para votar o requerimento de Vossa Excelência. Eu requeiro o afastamento do dia 12 e 19. Eu defiro e indago as demais que estão de acordo com o Como presidente.
Então, deferido o requerimento à unanimidade, devolvo à presidente. Reassumo. E agora meu requerimento para acompanhar o presidente nos dois eventos da Justiça Eu Eleitoral. defiro o pedido e consulto a corte. Também, senhor presidente. Né? Agora nós temos finalmente requisição de servidores, que é aquela praxe já. São 3 processos de devolução, PJE. Eu já votei isso. Né? Já, 3 processos de todos eles. devolução, 6 requisições iniciais e uma relotação que eu peço para o parecer oral do Ministério Público. O Ministério Público favorável, já que preenchidos os requisitos. Então, todos de acordo, votando no PJE. Já votei. Então, quem já votou que não, mas já proclamo já a unanimidade, então. Não há mais processo de mesa para julgamento, razão pela qual declaro encerrada a sessão. Eu ainda estou votando aqui, senhor Não, presidente. pode ficar à vontade. É, Fica à vontade. tá certo. Mas o voto não está aceitando meu voto. Já? Não, né?